Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, hoje finalmente chegou a sexta-feira, vamos esquecer as encrencas da semana, a questão do PIB, a questão da produção industrial, que semana que vem eu volto nesses assuntos, que tem muita coisa não resolvida, tem muita distorção de análise nesses pontos, mas vamos falar de coisas mais leves hoje, porque vem aí o final de semana e nesses dias de folga sempre tem algum horário vago para a gente abrir uma cerveja, um vinho e falar sobre alguma coisa que não importa nada, só pelo prazer de falar e de rir. Vamos lá então, gente. Em primeiro lugar, eu sou obrigado a destacar, e com muito prazer, a postura da parlamentar lá da Nova Zelândia. O nome dela é Julie Ann Genter. Ela é uma moça jovem, estava grávida e entrou em trabalho de parto. Numa situação dessas, o normal, pelo menos aqui no nosso Brasil, é chamar uma ambulância ou pedir para alguém levar a pessoa grávida no hospital. Mas a Julie, ou Julie, não sei como é que se pronuncia, ela teve muito mais presença de espírito do que qualquer um que eu possa imaginar. Começou o trabalho de parto, a moça política, parlamentar, pegou a sua bicicleta e foi ganhar o nenê no hospital, dirigindo a própria magrela. Isso que é mulher forte. Seria muito bom que nós brasileiros tivéssemos parlamentares assim. Isso até parece meio loucura, ir de bicicleta até o hospital para ganhar nenê, mas que tivessem a fibra dessa mulher, que tivesse a presença de espírito em favor do nosso país. Mas ainda falando em política e falando em mulheres, olha só o que aconteceu semana passada na Inglaterra. O Palácio de Buckingham, onde mora a Rainha Elizabeth, estava com problemas em alguns estofados e daí chamaram, eu não sabia que existia isso, o estofador real da coroa britânica. E o sujeito foi lá, estava numa posição lá embaixo do sofá consertando ele, tagarelando com quem estivesse por perto, e uma voz feminina ofereceu chá para ele. Ele disse: tá, eu quero chá, mas não quero nessas coisas de porcelana que vocês bebem, eu quero numa caneca. E praticamente impôs essa vontade. A pessoa que ofereceu para ele foi, serviu o chá e ainda falou: olha, o bule, se você quiser mais, está em cima da mesa, fique à vontade. Ele achou estranho essa educação, foi servido na caneca que ele pediu, saiu debaixo do sofá, quando foi ver, era a própria rainha que estava saindo da sala e serviu o chá para o cara. Essa também é uma mulher que vai completar, se não me engano, 70 anos de reinado ano que vem e tem uma forte presença de espírito. Além de não fugir de Londres quando a cidade estava sendo bombardeada na Segunda Guerra Mundial e trabalhar como enfermeira, a Rainha Elizabeth deve ser admirada por ser uma das poucas monarcas que tem uma postura de estadista e não é uma criança mimada, muito antes pelo contrário. Mas e daí não é só bons exemplos que nós temos das nossas colegas do sexo feminino, né? Olha só o rolo que deu na Itália. Bom, a gente sabe que os italianos são a base da civilização latina e, como bons latinos, eles são muito românticos. E nessa batida tem um jogador italiano de vôlei, atualmente com 42 anos, que era apaixonado por uma das mulheres mais bonitas do Brasil, Alessandra Ambrosio. Ele era tão apaixonado por ela que se declarou e ficou noivo durante 15 anos pela modelo. Olha só, ele tem 42 anos agora, então ele estava namorando a Alessandra Ambrosio desde os 27. Só tem um detalhe, esse namoro era só via celular, só via internet. E ele se gabava da noiva dele, e é de se gabar mesmo, né, se tivesse uma noiva dessas. Mas
Os colegas dele de time de vôlei começaram a desconfiar. Foram a fundo na história e descobriram que a tal da Alessandra Ambrosio, na verdade, era uma vigarista. E acabou tirando centenas de milhares de euros do sujeito, e com isso, uma das coisas que ela fez com o dinheiro foi reformar o seu apartamento, que fica lá na Ilha da Sardenha, no Mediterrâneo. Olha, a mulher não foi legal, não foi. Ela foi esperta, ou esse jogador, esse apaixonado latino, foi muito burro. Mas daí vamos sair da Europa e vamos lá para a África. Estamos viajando boa parte do mundo hoje, né? Não chegamos ainda no Brasil, mas vamos chegar. Então vamos para a África, mais exatamente para a Zâmbia. Lá uma menina, uma alemã, filha de baronesa, estava fazendo o famoso mochilão, tirando o ano sabático para passear, e entrou num rio com um amigo. Começaram a nadar, se divertir, quando apareceu um crocodilo de uns 3 metros de comprimento, abocanhou a perna da menina e começou a fazer o giro da morte para afogar ela. Qual foi a reação dessa moça? A de qualquer um de nós. Entra em pânico. Mas o amigo dela, que não foi identificado, pelo menos eu não vi, teve a presença de espírito de sair no tapa com o crocodilo. Começou a dar soco no bicho, o bicho largou a menina. Resultado, ela passou por cirurgia, mas passa bem. Mas isso deve ser lembrado como um exemplo do que nós, do sexo frágil, podemos fazer quando nós gostamos de uma mulher. Aí depois o inverso disso pode ter uma grande encrenca. O que acontece se uma mulher gosta de um homem e esse homem não está mais afim da mulher? Pode acontecer várias coisas, mas em Brasília, pelo jeito, é diferente. Tem uma policial em Brasília, não vou dizer o nome aí para não ser processado, mas vocês podem investigar, é uma policial civil do Distrito Federal, que quando os namorados brigam com ela é muito sutil. Ela simplesmente fura os pneus e enche o cara de facada. Maneira tranquila de acabar com o romance. Isso aí está acontecendo, a moça está sendo processada, mas não foi o único romance dela que acabou assim. Então, se vocês têm namorada em Brasília, cuidado, não briguem com elas. Podem acabar machucados, esfaqueados, ou pior, podem ter os pneus do carro furados. Mas aí, saindo de protagonistas femininas, vamos para os masculinos. E aí, pessoal, é só gente ridícula que a gente encontra. Por exemplo, tem um sujeito que semana passada foi da Guatemala para os Estados Unidos, sabe como? Dentro do trem de pouso de um avião. Lógico que, ao aterrissar, ele sobreviveu, precisou de cuidados médicos, foi preso pela imigração, foi para o hospital, vai ser deportado. Mas eu fico pensando o seguinte, não é a primeira vez que isso acontece efetivamente. Temos alguns exemplos históricos de pessoas que escolheram esse lugar para viajar. Imagina se as companhias aéreas começam a vender passagem no trem de pouso para quem quiser se arriscar. Não está longe o momento que isso pode acontecer. De repente ela é mais confortável. Vento forte eu sei que tem. Olha só, a gente passou hoje pela Nova Zelândia, Oceania, Europa, com Itália e Reino Unido, fomos para a Zâmbia, na África, passamos pela América Central, que era Guatemala, numa viagem de avião até os Estados Unidos, América do Norte. E aí vamos chegar aqui na América do Sul, no nosso Brasil, e vamos dar uma olhadinha lá em Santos. Quem passasse por Santos alguns dias atrás ia ver uma coisa inusitada. Alguns canais da cidade que vão desembocar em rios e vai dar no mar estavam azuis. Como é que isso aí foi acontecer? Azul, assim, um azul forte, bonito. Bom, a verdade foi a seguinte, o zelador de um condomínio lá de Santos tinha sobra de tinta, resolveu se livrar dela da maneira mais fácil que ele imaginou.
pegou as latas, jogou no córrego que passava na área desse condomínio. Esse córrego entrou nos canais, os canais desembocaram não sei aonde e pintou os cursos de rios e canais de Santos de azul. O condomínio foi multado. O que será que vai acontecer com o zelador? Acho que esse cara merecia ganhar um troféu. Vai ganhar um troféu Fora de Curva 2021. O cara fez M, não fez? Mas não é só ele que faz M. Agora que nós percorremos quase todo o planeta, acho que só faltou Ásia hoje, vamos lá para a Lua. A NASA está enviando uma missão para lá, que eu não sei quando é que sai, com um objetivo para lá de maluco. Eles simplesmente vão recolher 96 recipientes de cocô e xixi que os astronautas que tiveram lá deixaram para não levar na nave de volta para a Terra. Poxa, já faz mais de 50 anos que o ser humano pisou na Lua e não voltou lá. O que será que eles querem com cocô e xixi velho? Parece que é estudar a resistência de bactérias, vírus e outros organismos dentro do ambiente lunar. Mas eu fico pensando, mas aí vão descer de novo para a Terra, vai chegar essa nave e vai distribuir cocô e xixi para um monte de laboratório para estudar. Mas vocês se lembram quando os astronautas trouxeram pedras da Lua? Olha, claro que os mais novos não vão lembrar disso, mas devem saber que um ou outro, alguma instituição, tem pedra da Lua. Só que a gente vai contar o número de pedras da Lua que estão distribuídas ao redor do mundo, são várias toneladas. Que seria impossível aquelas navezinhas Apollo pegar e trazer para cá. Ou seja, grande parte das pedras da Lua que são mostradas em exposições, em museus ou até na casa de algum magnata, algum colecionador, são falsas. Será que não vai ter falsificação de cocô e xixi da Lua também? É uma questão interessante, que deve inspirar muito picareta por aí. Finalmente, uma revolução biológica para encerrar o Fora de Curva de hoje, gente. Costa Rica, voltamos para a América Central. Lá um grupo de abelhas estava meio sem flores para tirar néctar e pólen para fazer o ciclo de alimentação da colmeia, e aí resolveram partir para a ignorância. Promoveram em si próprias uma mutação e passaram a comer carniça. Lembrando, carniça é carne de animal morto. Elas estão sendo chamadas de abelha urubu. Imagina se esses bichos resolverem sofisticar um pouco mais seu paladar e, em vez de carniça, optar pela preferência de carne fresca. Aí, pessoal, nós estamos numa fria. Imagina esses bichos voadores achando que cada um de nós poderia fazer parte de algum tipo de rodízio, de buffet de carnes exóticas. Então, pessoal, vamos começar a levar um pouco a sério a advertência desse pessoal que defende o meio ambiente, porque nós não cuidarmos da fonte de alimentação dos nossos colegas animais, nós é que eventualmente podemos virar papá deles. Gente, depois dessa eu vou encerrar o Fora de Curva. Espero que vocês tenham um excelente final de semana. Voltamos a nos encontrar na segunda-feira. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, compartilhar essa postagem e se inscrever no canal. Em breve, tchau!